Boa tarde, galera. Tá no Pé no Gramado, plena segunda-feira. E Estela de volta. Que lindo. Que lindo. A Deus, para a nossa alegria. Chega de tanto homem nesse programa. A mulher voltou pra colocar ordem. Eu só quero saber, Vitor Noblar, que cara é essa? Nada. Cachorrinho foi a volta de Não, Estela? de jeito nenhum. Eu tava cansado de Rodrigo Bessa apresentando esse programa já. Amigos, que é isso, rapaz? Olha, nossa Rodrigo, tá alegria. vendo você? Que coisa, né? Que Aí coisa, quando né? precisam do indivíduo aqui, né? Tudo bem. Ô, minha gente, mas olha, eu queria agradecer a todo mundo, tá? Que tava aí rezando, pedindo pra que eu melhorasse logo. Bem, eu me cuidei direitinho. Passei as 3 semanas em casa. 3 semanas não, 3 3 semanas? dias em casa. 2 deles praticamente sem poder falar nada, certo? É uma complicação, mas eu tô aqui de volta. E deixa eu dar boa tarde à minha mesa, que eu tava morrendo de saudade desse programa, desse público lindo e dessa minha mesa aqui, que eu amo tanto. Elverdan Torres, meu amor. Boa tarde pra você. Como é que você está? Passou o final de semana bem? Muito bem, muito bem. Melhor do que você imagina. Ui, ui, Tassis, você que convive com esse indivíduo, tá rolando alguma coisa aí de nova? Me deixe fora. Bora, ué, Uma boa tá tarde fora. a todos os ouvintes do Pé no Gramado. É um prazer, Xerinha, ter você de volta com a gente. Você faz muita falta. Agora E era hoje? eu, sabe? Tá ligado? Eu- Agora era eu. Mas vá-se embora, vá. Depois me E apresenta. hoje o programa deixa eu tá dar- cheio, tá deixa eu cheio. dar boa tarde então pro Tassis. Tassis, meu amor, boa tarde pra você, Boa tudo tarde. bem? Boa tarde, já cumprimentei o público de novo. Um abraço pra todos os ouvintes do Pé no Gramado. É o Verdão agora, meu fofo, meu lindo, pode falar, vá. Boa tarde, Chalinha. Boa tarde, Tassi. Boa tarde, Rodrigo, Vitor, Edilson Lima. Boa tarde a todos os ouvintes. Né? Segunda-feira, após a estreia de Sport Náutico na Série A, após 2 anos fora, e a gente vai discutir, né, tudo que aconteceu. O Santa ontem, né, teve festa, teve renovação. Carimbada de Seu atleta, faixa. Carimbada de faixa mais uma vez, como é aqui a rotina, né, no futebol de Pernambuco. E bora-se embora, porque hoje o programa tá muito cheio, muito mesmo, parecendo eu. Oi? Vitor Noblar, meu amor, boa tarde pra você, como é que você está? Passou o final de semana Antes de bem? salientar e informar que o programa tá cheio, não inchado, né? E eu sou inchado, rapaz. Ai, Começou a me respeita. DR desses dois, Vitor, pode falar. Boa tarde, Estela. Boa tarde, Tarso. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Alberdan. Boa tarde, Edilson, Mito. Boa tarde aos ouvintes. Em homenagem ao Chelsea, é um prazer londrino estar aqui nessa segunda-feira. Muito bem. A gente Tá de também- parabéns. drogbiano. Drogbiano. Não, deixa o Drogo vai falar. Prazer, Chuvai está em Guiano. Aí, então, boa tarde a todos aí dos ouvintes. E vamos lá. É isso aí, gente. Rodrigo Benson, você tá aí caladinho na sua. Eu acho que o gato comeu a língua dele. Ou então sei. ele tá se calando pra não falar demais do final de semana, O né? problema é se ele confirmar que foi o gato que comeu a língua dele. É. Pois é, primeiro vamos resolver essa situação do gato, certo? Não foi o gato. Não foi o gato, Nem a nem, gata. nem O gato outro não, tipo do de Náutico, não? animal. Foi o gato lá, não, o Diego. Não, o gato De Ronaldo lá é Alves. só do Ronaldo Alves, só Ah, o gato é tá dele, bom, tá enfim, certo. ele que se resolva com o gato, Só tem irônico aqui. né? Obrigado. De nada. Mas uma boa tarde pra vocês, Nelson Soares. Ainda bem que você está de volta. Boa tarde ao Tarso, ao Vitor, ao Verdan, ao Edilson e aos ouvintes do Pé no Gramado. É isso aí, galerinha. Então, olha, vamos começar a falar de futebol, que eu já tava morrendo de saudade. Tava na ativa, mas tava ali na minha. Tem muita notícia hoje Intocada. realmente. Intocada. Tem muita notícia realmente hoje. Vocês me comprometeram aqui no programa, então agora eu vou ter que mostrar que entendo dos 3 clubes, não é, senhor Tassis? Tô lembrada, viu? Oi? Peraí, eu Oi? quero saber. Tô Tá lembrada, vendo? viu? Tá vendo? Ah, a Ah, gente se ligue. vai falar hoje, tem Chiesa aí, realmente tá pintando no Recife, no Arruda. Pode pintar dispensas aí, inesperadas, que o torcedor não tá. Ui! E no Náutico, bem, o Náutico chora como sempre. Olha, vamos começar com Santa Cruz. Eita! Sobe o BGzinho tricolor aí, Depois Edilson. falam do Alberdan, bichinho. Eu sou Santa Cruz, de corpo e alma. E aí, Tassis? Olha, o Santa Cruz, bicampeão, fez uma festa lá, convidou a torcida, que lá não compareceu tanto e... O que aconteceu?
O Santa teve a faixa carimbada pelo CSA, né? Perdeu o amistoso por 1-0. Como o Zé disse, foi o jogo da festa, né? E o CSA aproveitou e fez um gol de falta, né? No final do jogo, aos 44 minutos do segundo tempo. Gol do Ronaldo de falta e o Santa acabou perdendo o jogo. O Santa não teve o Thiago Cardoso, que está machucado e que provavelmente não vai jogar as 3 primeiras rodadas da Série B, da Série C, né? E o Anderson... Calma, peraí. Ainda não Série subiu, B né? ano que vem, É. peraí. E o Anderson Pedra também se machucou e vai ser dúvida. E Mas ontem- outro não foi, Tassi? O O Renatinho. Renatinho foi que fora. pediu um dia mais pra viagem, chegou ontem e o Zé decidiu não colocar o jogador em campo. Agora, ó, Estelinha, tirando essa parte do amistoso, que claro que uma derrota nunca é bem-vinda, mas o clima no Santa Cruz ainda de festa, teve mais uma notícia pra torcida fazer festa, né? Porque o atacante Denis Marques renovou seu contrato com Santa Cruz, estendeu até o final do ano e vai ajudar o time aí na campanha da Série C. As informações que eu tinha era que desde quinta-feira o Denis Marques já estava tudo acertado. E até pela página pessoal do Constantino Júnior, o Facebook do Constantino, sempre mostrando o lado positivo da coisa, né? Sempre criando a expectativa e mostrando a foto do Denis. O que dava para entender que já tinha acertado, porque senão ele não ia estar instigando a torcida a ficar na ansiedade para depois dar uma notícia ruim. Como o Antônio Luiz Neto sabia que o público não ia ser tão grande, como não foi, foram apenas 6 mil, pouco mais de 6 mil torcedores. 6.208 pessoas. Que pro Arruda é um público baixo, mas pra Série A é um público alto, que a gente viu 2 jogos Engraçado. com um público menor do que esse, por incrível que pareça. O Antônio Luiz Neto, antes do jogo, concedeu uma entrevista pro repórter Diogo Marques, da Rádio Transamérica, e confirmou a notícia que todo tricolor queria ouvir, que o Denis Marques tinha acertado tudo e de que iria continuar no Santa Cruz para a Série C. As especulações também começam, né? Das possíveis dispensas. O Memo ontem não garantiu sua permanência no Santa Cruz, disse que está nas mãos de Deus. Todo mundo sabe que o ano passado o Atlético Paranaense deu uma sondada no jogador e esse ano ele tem propostas. Não é uma proposta só, tem propostas e Inclusive vindas da Europa, viu? Pois é, o futebol português no ano passado também sondou o Memo. Pois é. Então não vai ser surpresa se o jogador sair, o que seria um grande desfalque. Hoje surgiu a informação aqui. Na verdade, desculpa te interromper, Tassi, não vai ser surpresa se alguns jogadores que se destacaram saírem, não Entre é? eles o Léo, que surge a notícia de que o Santa vai emprestar o jogador. Não foi nada confirmado ainda, mas eu acho que se o Memo for embora, o Léo fica. Né? Porque tem uma característica parecida, não marca tanto como o Memo, mas tem uma qualidade a mais do que o Memo na saída de bola. Que é o passe. As especulações de contratações também continuam. O nome do Elinho na bombinha ganhou força, mas com a provável renovação do Denis, ele vai perder seu espaço. Pode Porque ser já que deu uma esfriada, né, Tassi? porque já tem o Fabrício Ceará. E surgiu um novo nome ontem do lateral esquerdo Berg, ex-Náutico e ex-América de Natal, que pode ser o novo reforço do Santa Cruz. O Zé, que ontem após o jogo já voltou ao discurso pé no chão, disse que a festa ficou por ontem. Né? A partir de hoje, a palavra no Santa Cruz era concentração e acesso para a Série B. O Zé balançou com a derrota? Não Danou-se. balançou. Peraí, Foi uma deixa eu ir. derrota que não doeu tanto no coração do tricolor, assim com últimas derrotas, né? Ultimamente as derrotas do tricolor têm sido doloridas. Agora um detalhe, né? Que assim, a princípio, esse amistoso era pra arrecadar dinheiro pro Denis Marques ficar. Mas né, se o Santa Cruz ficar dependendo desse amistoso pra manter o Denis Marques Pois com essa é. presença de público tão baixa. Pois Inclusive, é, Rodrigo mas Benson. o amistoso, no caso, seria para arrecadar a luva do Isso. Denis Marques. E disse seria de 200 mil e não chegou a isso, chegou a 150, eu acho. A diretoria vai completar o dinheiro. Vai Então, ter, Tassis, alguns almoços aí, alguns pois é. encontros entre, como é que a gente diz, empresários fortes, né? Pra ver se arrecada a grana que falta para ver se segura o Denis Marques no Arruda. Não, mas Não, isso já aí é tá certo, garantido, né? Mas pra ver se até paga. as luvas. É, Mas é claro que o Antônio Luiz Neto ontem salientou também que vai ser importante a presença da torcida, com né? certeza. Nessa ajuda à diretoria. E provavelmente vai ter essa ajuda porque domingo, pelo que eu conheço da torcida do Santa Cruz, estreia no campeonato, vindo de um título. Vai Vai ter tá. muita Em casa, gente né? no Arruda Domingo à contra o tarde. Guarani de Sobral, às 4 da tarde. É uma partida, é a primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. No Santa é isso, é especulação, né? O Diego Lima deve se manter no time titular enquanto o Thiago não voltar.
Outros nomes que a gente sabe também, pode haver surpresas, né? Jogadores aí que tem propostas e outros que devem encabeçar a lista de dispensa. Fala-se no Carlinho Bala, mas o Zé ontem não confirmou. Falou-se também no Eduardo Arroz e no Maisena, o Zé também não confirmou. E é esperar. O Zé disse que não tem pressa na renovação do elenco do Tricolor. E vai ficar essa expectativa e essa dúvida. Tá cada dia um nome, né? Nossa. Lembrando, Estelinha, que o Santa Cruz anunciou na sexta-feira Isso, à eu quero dizer tarde agora. a contratação de 2 jogadores já conhecidos do futebol pernambucano. Pois é. Um deles é o Paulista, atacante ex-Porto e esporte, que estava encostado no ABC. Outro jogador é o Vitor Hugo, é aquele mesmo que apareceu no Santa Cruz e foi embora pro Santos porque o Santa deu uma vacilada no contrato do jogador. Só que um detalhe, esses jogadores vêm para ser analisados Foi por o que o contrato Zé de ontem risco. disse. Contrato de risco. Contrato de 3 meses. Se não renderem, não ficarão no Santa. Espera-se que se esse jogador render, o Santa vai ganhar muito, principalmente na minha opinião com o Paulista. Porque ele é diferente de todos. Ele é bem parecido com o Denis, porque ele tem a característica de tanto atacante de área como segundo atacante. E ele fazia muito isso no Porto com o Quiros, né? Então espera, se esse jogador se acertar, vai ser um belo reforço, também como o Vitor Hugo. Eu, na minha opinião, na minha modesta opinião, o Zé ainda traria uma meia esquerda, né? Apesar de com o Vitor Hugo, com o Luciano Henrique, com o Natan, com o próprio Renatinho e o Jefferson Maranhão, Branquinho ainda também, caberia mais um meia de criação. O Zé disse que a prioridade é um zagueiro, porque já foi confirmado que o Leandro vai, como se diz, vai pra faca, né? Vai pra cirurgia. Operar. E um lateral esquerdo, como ele mesmo disse, o Renato não é lateral esquerdo. Tem que isso é ser 2, né, Tassi? e o Renatinho é ala. Então ele não deixou a possibilidade de utilizar o Renatinho na posição, mas disse que quer contar com um lateral esquerdo lateral de origem. para determinadas situações de jogos, né? De algum jogo. Então essa é o Santa Cruz, é a semana de expectativa, é a semana de surpresas, de possíveis contratações e também de dispensa. Cada dia que isso aconteceu, quando for acontecendo, a gente vai informando aos torcedores. Mas que essa semana deve ser confirmado nomes e dispensas, isso é uma certeza, porque o Constantino confirmou. Mas a gente sabe também que a diretoria de Santa Cruz está trabalhando ali bem no escondidinho, bem no... tentando não demonstrar muita na coisa. Calada, né? Porque ninguém falava no Paulista e no Vitor Hugo e nem no Fabrício Ceará. Então eu já dizia aqui que a diretoria do Santa Cruz está com essa vantagem de ter suas negociações bem fechadas e de não vazar para a imprensa. É claro que alguns vazam, né? Como a informação do Berg, mas na maioria das vezes o Santa anuncia jogadores que nem estavam sendo especulados, nem lembrados. O Paulista estava esquecido, ninguém lembrava do Paulista, né? E o Santa anunciou o jogador. Foi buscá-lo lá no ABC. Pelo que a gente vê por parte da torcida, foi uma contratação aprovada, apesar de que a última grande passagem do jogador tinha sido no Porto, né? O jogador, lembrando que depois do Sport foi pro Criciúma, não deu certo lá, e também foi pro ABC, mas também não vingou. Pode ser que no Santa Cruz ele reencontre o faro de gol que ele tinha no Porto, onde ele foi artilheiro do estadual 2011. Em casa, né, Tassi? Pode ser que ele renda, né? Olha, galera, sobre essa questão de dispensas, realmente nomes a gente não tem e, tipo, a imprensa ainda não sabe. Oficialmente não sabe. Mas informações, Tassis, dizem que o nosso querido goleiro, né, aí pra equipe do Santa Cruz, o Thiago Cardoso, tem proposta do exterior. Pois é, Estelinha, você me surpreendeu, você teve uma fonte que lhe informou isso. Né? Se realmente aconteceu, você vai perder, porque o Diego Lima é um bom goleiro, mas o Thiago Cardoso é melhor. E tá em ritmo já, né? Jogo, né? Se isso acontecer, o Santa aí vai ter que ir atrás de outro goleiro, porque só tem o Diego Lima, o Clay e... O Clay que ontem entrou e levou o gol, né? Se bem que não foi nem culpa dele, né? Pois disseram que a falta foi muito bem cobrada, tanto é que a torcida que estava presente aplaudiu a cobrança de falta. Pois é. Então, se isso acontecer, vai ser uma grande perda, né? O Santa Cruz vai perder muito com a saída do Thiago Cardoso. Segundo ele, tem 2 propostas do exterior, né, Estelinha? Segundo sua fonte. Não, segundo a minha fonte, só uma proposta. Tirando todo esse quadro de lesão que só foi divulgado 2 lesões na coxa e um estresse no joelho. Mas segundo informação, né? Tem 5 lesões. 5 lesões, 3 musculares. Um mês fora, né? No mínimo 20 dias. O departamento médico deu 10 dias, mas a gente sabe que o departamento médico dá aqueles dias assim,
Não, vai ficar mais um pouquinho, ainda tá se Se recuperando. realmente ele ficar esse tempo todo fora, o Diego Lima vai jogar no mínimo 3 a 4 partidas na Série Pronto, C. é isso mesmo. Olha, A expectativa eu é acho essa. que o problema apenas do Diego Lima é a questão do ritmo, certo? Ele ontem jogou e defendeu boas bolas. É um bom goleiro. Agora, só que o Falta Santa ritmo. perde pelo que o Thiago representa Experiência já, né? Que ele ao tem, clube. né, no grupo, Já é né? praticamente um ídolo, todo mundo da Isso. torcida gosta do Thiago Cardoso, né? Mas a torcida do Tricolor espera que ele fique. Mas né? se vier um novo, no caso de vir um novo, vai ter que refazer tudo do mesmo jeito. Então, não sei se é melhor confiar em quem já tem, quem já tá trabalhando, ou se realmente trazer um outro nome. Óbvio, se for um nome de peso que valha mais a pena, sem dúvida. Mas Já indica um nome para a diretoria de Santa Cruz. Indique. Cévolo, que agarrou no Central ano passado. Não Muito sei bom onde esse goleiro. jogador tá, mas é um grande goleiro. Tava no interior de São Paulo, tá? Grande goleiro. Falar dele, ele tá no interior de São Paulo. pronto, galerinha. Mais alguma notícia de Santa Cruz, Tarsis? Só uma informação rápida, na próxima semana o governador Eduardo Campos deve receber o elenco tricolor para fazer uma homenagem pelo bicampeonato estadual. Então uma informaçãozinha rápida, né? O elenco do Santa volta hoje ao batente, já avisando a partir de domingo contra o Guarani de Sobral no Arruda. Ô, Tassis, e o jogo? O da volta? Por enquanto tá Quarta-feira, né? confirmado, tá confirmado, agora ninguém sabe qual é a equipe Maceió, que o Zé né? vai levar. Se vai levar os reservas para dar ritmo ou se vai levar a equipe completa. Uma mista, né? É. Provavelmente o Fabrício Ceará vai fazer sua estreia com a camisa do Santa, reestreia com a camisa do Santa Cruz, Pronto. né? Pois E é. falando do adversário, Lembrando só um fato curioso, que o governador Eduardo Campos, ele é alvirrubro, viu, gente? Só... falando de adversários do Santa Cruz, o Quiros, né? Aquele mesmo que defendeu o Santa e jogou esse ano pelo Porto, fez 9 gols, acertou sua ida pro Paysandu, né? O matador Quiro, né? Está lá, já tá contratado, já chegou, dizia a mim ontem que chegou em Belém e estranhou porque lá é mais quente do que Recife. Eu disse, então, Danou-se. aí tá fazendo 49 graus no mínimo. É, gente, ele Que pertinho Recife da tá linha do quente. Equador. Pra quem acha que eu não entendo de geografia, não é, senhor Rodrigo Benson? Eu entendo. Uia! A pessoa que confunde Espírito Santo e Minas, pra mim não entende nada de geografia. Uia! Veja bem, Tá bravo. Espírito Teve Santo... que ter até DR setinha, aqui não, legendas né? e tudo mais. DR aqui não. Não, eu só Vamos quero rodar explicar aqui, que vamos Espírito rodar. Santo e Minas Gerais ficam ali pertinho, entendeu? Só tô explicando a você que... É uma cidade uma do lado da outra, né? Vamos rodar que é melhor. Lembrando Vamos também rodar. que tem um jogador que teve uma boa passagem pro Santa Cruz, deve acertar essa semana sua ida pelo Salgueiro, é o Landu, que fez o gol do título, né? O gol cobra O coral. atacante do Açaí. É, O gol contra a Coral, o tá? artilheiro do Açaí, Landu, É. deve ser confirmado ainda essa semana como novo jogador do Salgueiro Vai Atlético. fazer gol no Santa. Vou logo avisando. Não sou... É, Logo né? dizendo. A gente tem um novo astro aqui no programa, pra quem não sabe, que é o querido Albernan. Eu acertei o placar Acertou o de placar sábado, do Náutico Do e Náutico. Figueirense. Só errei o É. Sport e só errei o Bahia. Mas o resto... Também, meu querido, com aqueles absurdos de placares que você colocou. Olha, vamos rodar, que é o melhor que a gente faz. Mas era o placar justo. O Sport era o placar justo que eu botei. Depois a gente fala. Ai, falam de mim, tá vendo? Mas foi a realidade, Ok, cara. vamos girar agora. Daqui a pouco a gente rapaz. volta, porque a gente vai começar a falar de brasileiro, certo? Afinal de contas, Náutico e Sport já começaram o Brasileirão, primeira rodada. Pro Sport foi um empate até bom. Foi. Pro Náutico, uma derrota que Merecia só amargou. que melhor, Sport. Bom, mas foi bom. Foi bom, É. mas foi ruim, né? Gente, É. olha, é melhor do que uma derrota. Um empate dentro Muito de casa melhor. pra uma estreia, pra um time não tão reforçado. Mas a gente não escuta- tão, mas um time não É. reforçado mesmo, que surpreendeu todo mundo. Eu acho Pois que nem é. os próprios jogadores esperavam ter a atuação que tiveram. Pois é. Olha, a gente discute isso daqui a pouco. Vamos parar aqui, chamar o Edilcinho, que eu tava com saudade de chamar o Edilcinho. Vamos, Edilcinho? Eita. União de duas cores mágicas nasceu. É, galerinha, estamos de volta aqui, depois de um break rapidinho. Vamos falar do Náutico, o Náutico que amargou uma derrota após segurar um empate o jogo todo, jogou até bem, digamos assim, para uma estreia no Brasileiro, certo? Mas aos 49 minutos e 50 segundos, 48 48. 48, desculpa, 48 e 50. 55 é Pelo exato. que eu vi no Globo, na Globo foi 50, por isso que eu tô repassando 50. Enfim, meados disso aí, perto do juiz apitar, um gol, Rodrigo Benson. A última E bola aí? do jogo, rapaz.
Muito azar também, né? E aí que é o que Tati falou, é muito azar, porque vamos, foi um vamos. gol chorado, cara. Defesar saindo no. O Gideão Foi fez uma do defesa Gideão. queima-roupa. O jogo... Pode continuar, Rodrigo, depois da minha opinião. Desculpe, é a empolgação. Não, a questão é a seguinte, o Náutico até entrou bem, levando em consideração os desfalques de última hora e tudo mais. Fez uma boa atuação. Na minha visão, o primeiro gol que o Santa Cruz, olha, ia falar o Santa Cruz. O primeiro gol que o Náutico levou foi até um descuido da zaga, Pois é, foi. né? Então poderia ter sido um gol que poderia ter sido evitado. O gol do Náutico, que saiu de uma cobrança de pênalti, quase que o Araújo perde. É, mas só salientando, foi pênalti mesmo, o Ronaldo Alves foi pênalti agarrado foi dentro isso, da área. foi claro. Pênalti Pênalti mas foi burro e pênalti. escandaloso. Infantil, né? Verdade. Verdade. O Araújo foi cobrar, bateu bem, bateu no canto, mas quase que o goleiro pega. É, mas o importante é que... O importante é que a bola entrou, né? E depois teve o segundo gol, que aí, cara, foi um absurdo. Na minha visão, outra falha da zaga, porque o mesmo jogador deitado, sem condições nenhuma, chutou totalmente desequilibrado e mesmo assim conseguiu fazer o gol. Foi o Caio, né? O Caio Foi o estava Caio. estreando pelo Figueirense, um grande reforço. Ele É veio isso do que eu olho, Botafogo, é a né? forma dos dirigentes olharem os reforços, né? O Caio tava dando sopa no Botafogo desde o Encostado Carioca. lá. Né? É um jogador que não tava encostado no Botafogo pela qualidade, né? Porque ele não tava se dando mais, não tinha clima. E não seria nada demais de Sport e Náutico tentarem um jogador, né? Aí o jogador vai pro Figueirense, não acho que o Figueirense tenha mais poder aquisitivo, pelo menos do que o Sport, eu tenho quase certeza que não. Não, tem não. Né? Então eu acho que é isso, é a criatividade no olhar da contratação. Falando do jogo, o jogo foi ruim, né? O jogo não foi um bom jogo, mas o Náutico, dentro das suas limitações, assim como o Sport, jogou bem, né? Ninguém esperava que o Náutico fosse para Santa Catarina com o time que foi e saísse vitorioso. Um time E novo, nem né? empate, né? Foi até uma surpresa. Foi. Agora, eu fiquei decepcionado, pelo que eu vi os lances do jogo, com o time do Figueirense, que se mostrou bastante fraco. E é um time horrível, candidato a cair para a segunda divisão. Horrível o time do Né? Figueirense. Pra a gente ver pro Sport e Náutico, a gente vê que o nível da Série A também não é isso tudo, como alguns cronistas diziam, que vai ser só goleado. Não vai ser assim. O nível da Série A tá bem equilibrado para baixo. Né? Pois é. Se a gente destacar algumas equipes, é Santos, Inter. É Internacional. uma pirâmide invertida, a gente pode dizer É. assim. Pois é, uma Fluminense, pirâmide invertida. Corinthians, Sinceramente, Helena, até o Flamengo, cheio de grandes nomes, que abre o olho se não cai. Se Daqui a jogar o pouco a gente futebol fala. democrático e apático que jogou contra o Sport, vai cair. O Náutico agora joga com o Cruzeiro, não é isso, Rodrigo? Isso. No Não, já próximo foi. sábado. O Martinez vai estar de volta, o Sábado, Martinez e 21 o horas, Alessandro vão estrear, o Lúcio, você sabe dizer isso? Ou ainda? No caso do Martinez e o Jean Holt, ainda estou esperando os nomes saírem no bid, que deve acontecer ainda essa semana. Provavelmente. Certo? Outro que deve voltar, vamos dizer assim, é o Marlon, que estava com dores no ombro, viajou. Ah, vai ser um grande reforço. E Viajou, o Márcio Rosário mas já não começou, entrou. né? E o Márcio Rosário não Beleza, joga porque Márcio foi Rosário. expulso. Expulso. Beleza. Então, Ei, o Náutico aí, quando não é DM, é jogador expulso. Não é O surpresa. Náutico tem uma certa zica. Márcio vamos Rosário, dizer assim, tá expulso. complicado. Não Teu é pa- surpresa pra ninguém, Teu né? passado te condena. Pois é, Márcio se diz o Passado, Pânico. Ô, o teu presente, passado o te futuro. condena, né? O Pânico É. falava isso. Não é surpresa pra ninguém pelo histórico do Márcio Rosário, que se mostra tão bem quanto... Indisciplinado, vamos falar Não tão assim. indisciplinado, mas falta técnica, ou pelo menos um Qualidade. pouco de qualidade para Isso. que ele saiba fazer outra coisa. Se Falta não um pouco de falta, inteligência também. Também, às também. vezes. Eu não queria ser tão duro, mas você com um ar de maldade falou isso aí. Olha, Ô, o- Rodrigo. Falta um bocado Eu sou de coisa, maldoso mas mesmo, vamos tá? resumir assim. Falta O um bocado de coisa. engraçado é que é a primeira rodada e eu já tô vendo mimimi pela diretoria do Náutico. Não É isso só a mesmo? diretoria, mas também o elenco Meu Deus. pôs a culpa na arbitragem. Segundo Eu ele, já ouvi essa história em algum canto, você tá assistindo. Eu não assisti o jogo. Eu Não, mas assim- acompanhei, mas eu não vi reclamação por parte da imprensa. Choram as Vitor. rosas. Oi. Tá vendo, Tassis? Vitor, você conhece um chororô parecido? Já ouviu assim? Dá uma sensação de déjà vu. De vez Né? em quando, Bastante. Déjà vu. Olha o biquinho, ó. Déjà vu. né? Não faço não. O biquinho deixa com ele, né, não, Vitor? É, se eu tivesse reclamando da arbitragem, aí seria déjà vu. Mas É. eu tô de fora, então fica déjà vu mesmo. Choram as rosas porque não quero estar aqui. Lembrando, Rodrigo, Não, peraí que a serenata tava tão boa que Não, eu tava pelo esperando amor de Deus. pra Rodrigo. poder falar, que tá uma coisa Rodrigo. maravilhosa. Rodrigo Rodrigo, Bento. e como ficou o Gilberto, cara? Ele vem ou não? Olha a informação que você tem aí.
Bom, a história do Gilberto ainda não tem nada concreto ainda. O Gilberto foi descartado. Foi descartado. foi descartado de vez, então... Por A causa diretoria que- não é liberou. de vez, não. A questão é a seguinte, deixa eu explicar direitinho. Vá. O empresário do Gilberto tá ruim, hein, setorista? Pois é, sim. Isso é porque Diferente tu tá de com- outras pessoas... Tu tá com o netbook aí, viu? Pera aí, Brincadeira. calma. Vai, Stella, explica. Olha, o empresário do Gilberto falou que a diretoria do Inter tá querendo negociar o Leandro Damião na próxima janela, isso. certo? Exatamente isso. Não, e E o Leandro disse ontem, só te interrompendo, Stalinha, que quer sair. Ele falou, tem hora que a gente Tem hora que é não tem mais jeito, inevitável. é inevitável. Tem que sair, ele quer sair, porque o jogador vê se pegando mais experiência pra Copa do Mundo, né? Pois Pois é. é. Ele quer ir para o futebol europeu. Eu não discordo do Leandro, não. também a questão do Jô, que foi negociado já também Para o Atlético Mineiro. para o Atlético Mineiro. Acontece o seguinte, quem é que fica? Gilberto, entendeu? Gilberto, queira que não, acaba se tornando uma das opções imediatas, pelo menos momentaneamente. E a gente sabe que jogador de futebol tem que aproveitar aquela oportunidade que recebe para poder mostrar o bom futebol. Tem jogadores, como alguns que apareceram aqui no Pernambucano, que não souberam aproveitar muito bem essa Já- oportunidade. Já falam de Henrique do Internacional, viu? Mas o Gilberto vai ter provavelmente essa oportunidade e agora vai ter que saber aproveitar. Por isso o empresário disse, enquanto tudo isso não for resolvido no Internacional, o Gilberto não vai ser negociado para canto nenhum, até porque a gente sabe que entre Internacional e Náutico, o Internacional tem Muito mais um aparato melhor para Isso. receber o atleta e preparar para uma possível visibilidade, negociação. né, Stefano? Isso. Aí eu repito, a situação do Gilberto não mudou. Pronto, muito Tá bem. vendo? Aí tem que chutar um negócio desse. Não, Ô, você tem, que Rodrigo, você tem que sincera. explicar ao ouvinte o porquê Houve não uma mudou. pequena mudança, Se houve Rodrigo. uma alteração, uma explicação do fato, você Mas tem a que questão dar de ele a vir pro explicação do Náutico ou não fato. continua a Peraí, mesma. peraí, agora rapidinho aqui. Rodrigo, Estela e ouvintes. E o Chiesa? Como é a história? Por que essa risadinha, Estela? Vocês não querem que eu entendi essa explique risadinha. no BG do Náutico ou no BG do Esporte? Não sei. Eu acho que já explicou então, né? Tem que- Eu acho que já explicou, né? É, Quer falar mais alguma coisa? Já Não. definiu, já definiu. É, eu acho que não precisa falar mais disso. É, Então deixa pro... pronto. Eu posso deixar Chiesa pro... e Felipe Menezes, né? Tá aí. Posso deixar pro Felipe BG... Azevedo. Pera aí, daqui a pouco. Posso deixar pro BG do Esporte, então? Pode. Tá bom, então. Você tá, pode tá daí. tudo, rapaz. Então vamos Rodrigo. fazer o seguinte. A história, ela é tão longa que eu vou dividir. Pronto, Até divida. por conta da questão que envolve Náutico e negociação também, gente. Vai além só do querer do atleta. Tem uma hora, como o próprio explicou, que você não pode mais fazer nada, reduzir salário, já que ele está num patamar, numa situação, ele não pode vir simplesmente reduzir drasticamente Porque ele ama o Náutico, não pode. o que Ele tem a vida dele, né? Pois é, ele tem os 3 filhos para alimentar, dar É, atenção. a mulher também, É, vai. criar, não sei, né? Vai saber, enfim. O que acontece é que o Náutico reduziu o salário, reduziu luva. O detalhe, foi negociado cerca de 300 mil de luva pro Chiesa. 150 mil. Na hora da assinatura do contrato, 150 mil parcelado em 3 vezes. Ao longo do contrato. Ao longo Não? do ano. Do ano? Certo? Tá, Seria um nossa. contrato de 3 anos. Só que aí o que acontece? Já diminuíram isso. Sabe o que foi que o Náutico fez? As luvas do Chiesa ficariam em 3 vezes, em 3 anos, de 80 mil. A gente sabe que fazer uma matemática rápida aqui, 8 vezes 3... 24, 240 mil. Não dá os 300 mil pedidos, certo? Então, tem toda essa questão de valores. A gente sabe que o Náutico tá pechinchando horrores. Ao máximo, né? E o atleta aí tá querendo vir, mas pelo que eu soube, tá passando por toda essa situação de dinheiro. E uma hora ou outra ele tem que ser profissional, certo? Não perca, daqui a pouco, a segunda parte A segunda da história. parte de da Chiesa. história. Mas você pode continuar, Rodrigo. Obrigado, Soares. Mas aí, o do Náutico é só reclamações mesmo. A diretoria, apesar das reclamações em relação à arbitragem, gostou do que viu. Gostou da atuação do elenco. O O Galo Araújo, também elogiou. Rodrigo, entrou bem, na sua opinião? Sim, o Araújo também foi levando em consideração o que o Náutico jogou. Sim, o Araújo jogou bem, também foi elogiado. Já tá ansioso pela próxima partida, já que ele estreou marcando o gol, né? Apesar de que foi de pênalti, mas gol é gol, Foi não gol, interessa o que como. importa é isso. Então ele já tá ansioso aí pela próxima partida. E é a não- estreia em casa, né? estreia em casa, também tem isso contra um time relativamente forte, que é o Cruzeiro, apesar tem um nome, né, o Cruzeiro, então Só deve tem ser nome. respeitado. Hoje em dia, só tem nome Mas mesmo. às vezes isso pesa um pouquinho. Então, mas mesmo assim, ele tá ansioso
Não só ele, como todo o elenco, quer ver a torcida, né? Chamou a torcida, quer a torcida presente, quer a torcida empurrando o time pra cima do Cruzeiro, pra que aí sim o Náutico consiga esses primeiros 3 pontos na tabela. Agora, que horáriozinho miserável esse, viu? Sábado, 21 horas. O Náutico que é o campeão, vamos dizer assim, desses jogos das 21 horas. Né? Infelizmente, Pra se lascar, viu? um horário não muito agradável. Não muito agradável pra imprensa Pra pernambucana, todo certo? mundo, na verdade. Todo mundo Não, pra atrapalha. todo mundo não, Todo veja mundo. bem, veja bem. Pra quem vai pro estádio, ver a festa, torcer, gritar, xingar o torcedor, o jogador, vai, depois vai pra casa, vai curtir, enfim. Pra quem vai trabalhar é outros 500, meu querido, você bem sabe disso. É, mas assim, Mas, querendo tipo, ou não. Se você quiser sair num sábado à noite, você tem que ir pra jogo do Náutico, é brincadeira. Rapaz. E mesmo assim, Então até a fala. volta pra casa, você vai sair do É. estádio o quê? O jogo começa às 9, vai sair Não, o lá horário pra- é péssimo. Acaba sair lá 11. horas da É. noite. Quem, Péssimo. quem Vocês necessita de transporte entenderam a público. diferença que eu quis falar, Mas é péssimo certo? pra todo Mas mundo, é péssimo pra todo, todo mundo. mundo. Independente que vai sair 1 hora antes ou 1 hora depois, vai ser péssimo Pior que pra a todo não mundo. ser que o cara saia já pronto já pra ir pra balada. Pronto, aí sai Não é, Rodrigo os Benson? aflitos e vai logo Eu pra conheço Metrópole alguém logo. assim, eu não sei, você conhece, Vitor? Emenda logo, né, aflitos, aí vai... Dá um vai tapa. Tu acha que eu moro A na rua Metrópole, mesmo, né, Estelinho, cara? viu? Metrópole, Depois, né? né? depois coloca o meu nome na história aí, eu vou ficar calado. Tu acha que eu moro na rua mesmo, né? Eu não Só sei pra- de nada, você tá se acusando aí. Rodrigo Não, Benson é o quer dizer, caba a homem, eu pessoa- já disse ontem no Facebook. Eu tô Rodrigo saindo, Benson é o não caba tô. homem. Olha, Eu não final tô de semana eu tô saindo mais pra duvidando da trabalhar do que tudo, masculinidade aí tem que chutar um dele, negócio desse. Isso é uma falta de absurdo, Não rapaz. falo em relação à masculinidade, eu falo em relação a ver se ele segue os compromissos dele. Ele é um caba, Não, um caba também sério. não tenho dúvida disso, mas... Apesar de que Sim, mesmo, você não tá sexta-feira... debatendo sobre a minha vida mesmo aqui. só pra ter Apesar certeza. do que ocorreu sexta-feira, O que foi que ocorreu sexta-feira? ele foi fraco, só posso dizer isso. Fraquejou. A gente pode falar sobre futebol ou a gente vai continuar debatendo aqui? O Edilson Bateu Biela sexta-feira. foi, pois é, ó. Rapaz, Bateu na minha Biela. terra, bater Biela é É. outra coisa, viu? Gente, olha, o Náutico Bater tem mais Biela alguma aqui é informação. amarelar, Edilson. É. Ah, então você amarelou, Rodrigo Ben. Segundo o Edilson Lima. Fraquejou, essa é a palavra certa. Caiu. Isso. Caiu, pronto, tá. Meu Deus. Pronto. Tem uma expressão onde eu moro que é o seguinte: Olha, eu acho que ainda é notícia do Náutico, Rodrigo. Você pode continuar, lhe defendo dessa Por favor, vez. continue debatendo Deixa o sobre minha bichinho vida aí, falar, lá. rapaz, deixa o bichinho falar. É, Pode continuar debatendo sobre minha vida aí. O negócio Não. do jeito tá redendo, né? segue com o Náutico, segue com o Náutico. Vitor, o que é a expressão? Lá, vá, fala aí. Ah não, agora Segue com o Náutico. fala aí, rapaz, a expressão, rapaz. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. É Eu melhor. só acho que tem jogador que chegou, não foi, Rodrigo Benson? Eu não sei mais de nada. Eu não sei Brightner, mais de Ei, o nada. Brightner. famoso Eu não sei mais de Brightner. É, O operário. cara Brightner. não é que chegou, eu não sei quem O cara do nome difícil, mas o setorista é você. Continue, por Não, favor. não sei vá. quem foi que chegou. Schweinsteiger. Edilson disse que foi Britney Spears que chegou, viu? Ele tá dizendo é Edilson. Você está se Isso, referindo não ao se Brightner, compromete. Edilson? É isso mesmo, você está se referindo ao Brightner. Eu pensei que era Schweinsteiger do Bayern Munique. Overat Brightner. O Brightner. Viu? Já, Venezuelano. se deixarem, se vocês andarem aí, daqui a pouco a gente fala de Bayern e Chelsea, né? Daqui a pouco, daqui É, a o Brightner pouco, que a gente já peraí. falou dele aqui, né? O jovem tá chegando aí, Certo, promessa. ele chegou. A diferença no tempo verbal. Não é tá chegando, ele chegou. Voltando a... Então, Soares, por favor, tá difícil. Tu passa dos 2, 3 dias sem vir, tu volta desse jeito. É lógico, eu tenho que chegar chegando. Voltar voltando Presença, com rapaz. gosto. Entendeu? Fale do Brightner, por favor, vá. Não, o Brightner que não estava sendo utilizado, se eu não me engano, ele tá vindo do Santos. Isso. Era do mesmo elenco, vamos dizer assim, né? Do Robinho, ou do Neymar, do Ganso. Isso. Então ele não estava sendo categoria de base, aproveitado. ele subiu junto com os Não garotos. estava sendo aproveitado. Só que ele estava no Criciúma, viu, Benção? Sim, meu filho. Então, ele tá vindo pro Náutico, mas eu tô dizendo da onde ele surgiu, vamos dizer assim. Muito bem. Certo? Então ele não estava sendo Diz o aproveitado nome no da mãe Santos. dele então, pra saber onde ele surgiu. Desista pra esse programa. Eu tentei me controlar, eu juro. Eu tentei me controlar, mas o Vitor foi mais rápido que eu. Eu quero a árvore genealógica dele. Pronto. Tá certo? Tem condições desse jeito. Tá difícil. Certo? O Brightner tá chegando no Náutico, ele é uma jovem promessa pro meio de campo. Pronto, falo mais nada. Tem que falar tudo correndo agora pra ser Mais alguma coisa, Rodrigo, do Náutico? Vamos girar, pelo amor de Deus, velho.
Não, responde a sua pergunta, não tem nada de novo, só as reclamações. O Náutico se reapresenta hoje, certo? Vai treinar bastante pra enfrentar o Cruzeiro em busca dos 3 pontos. Da manhã eu trago mais notícias e qualquer coisa no site. Choram as rosas. É o setorista mais bruto que eu conheço na minha vida. Vamos dar uma giradinha E nisso, seguro o vamos? chororô. E segura o chororô. Como esporte eternamente estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei. Eu acho o seguinte, velho. Se o caba diz que vai pedir uma mulher em casamento, o caba vai lá e pede. Vai, rapaz. Apoiado. E vai. pede, meu amigo. Agora Eu tenho fica com até medo safadeza, desses não. comentários. É brincadeira, Você mano. já entendeu. Pelo amor de Deus, cara. Assim, Stella, não fique pior do que seu cabelo, mas você já entendeu. Não, fique Safadeza, Quem tem um rapaz. amigo como Vitor Noblat, sinceramente, Rodrigo Benson. Não precisa de Eu o mim. quê? Tá falando de mim? Gente, tá assim. O que foi Rodrigo aí? Botasse o Rodrigo aí tô no meio. perguntando. Não entendi, não. Me botaram no meio por quê? Vamos falar do esporte, bora? Bora, vai, Estelinha. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer antes de a gente começar a falar do esporte, é que o Rodrigo tá Aceito. convivendo tanto. Não, Tu calma, vai falar, peraí. aceito. Calma, calma. Peraí. O Rodrigo tá convivendo tanto com a diretoria alvirrubra, com o elenco alvirrubro, que acontece o seguinte, tá chorando, tá cheio de mimimi, igual a diretoria alvirrubra. Chorão, Rodrigo. Mas vamos falar do Chorão, esporte. não chore não, não chore não. A Chore final não. foi 1-1 na Ilha do Retiro contra o Flamengo. Foi bom o empate? O Flamengo, todo poderoso Flamengo. Olha, Estela, no papel, o empate não é um bom resultado porque você tá jogando dentro de casa. Mas moralmente, né? Claro, mas acho que o futebol apresentado pelo esporte, a garra que o time demonstrou, a vontade de vencer, foi inédito, pelo menos nesse ano, para a equipe do esporte. Eu acho que, no final das contas, com a saída do Marcelinho, os 11 jogadores jogaram pra si, pra equipe. É o que eu tava acho dizendo, que rapaz. O esporte jogava muito em função só do Marcelinho. E ontem acho que todo mundo teve um destaque no Ontem jogo. não, sábado, Ou né? sábado. Cada um teve o seu destaque no jogo, tirando o Diogo, que é o Henrique do Brasileirão. Pelo amor de Deus. E René também, que entrou muito nervoso. O René Mas o que entrou meio René agoniado. salvou uma bola que se salva. Que De voleio, isso não foi? faz com que ele Bicicleta. seja isentado, né? Então eu acho Vitor? que todo mundo acabou tendo um saldo positivo nessa estreia. Ô, Vitor, agora quem me surpreendeu muito foi o Richelli, né? A partida que fez, Não, o primeiro é, volante, Eu meu acho o amigo. seguinte, eu tenho que pedir desculpas. Eu sou um cara correto. Nós Eu também. Nós. Eu sou um cara correto. Richelli, me eu tenho desculpe. que pedir desculpa, não só pro Richelli. A gente que semana passada falou tanto O meio de desse campo, meio né? campo do esporte que seria formado pelo Richelli, pelo Naldinho. Naldinho e Tiaguinho. E a gente ficou com aquele pé atrás. E acho que cada um apresentou um belo futebol. Acho que não é coincidência. O Mazola não tinha jogado com nenhum desses três ainda, né? O Richelli não tinha feito nenhuma partida ainda. O Naldinho poucas partidas titulares. E o Tiaguinho também não tinha titular nenhuma partida. Acabaram entrando, apresentando um bom futebol. Eu acho que por isso que acabou o jogo e a torcida aplaudiu a equipe. Eu acho que foi positivo. E se tivesse haver um vencedor no jogo, seria o Sport. O resultado certeza. foi Pelo injusto. primeiro tempo que o Sport fez, principalmente, o goleiro Paulo Vitor do Flamengo Tá é vendo aí, melhor Estela? do Tá que vendo aí? Felipe. Eu acho que Paulo Vitor foi o único calma, que eu tô treinou vendo. esse período no Flamengo, né? Se Paulo Vitor, se fosse Felipe, o Sport ia ganhar o jogo. Isso O eu tenho Paulo a Vitor certeza. defendeu muitas bolas. Mas é né? um grande goleiro. Com personalidade, não tremeu de estar vestindo a camisa do Flamengo. O Flamengo. A ilha cheia, né? A ilha cheia, Pressão. parabéns Caldeirão. à torcida rubro-negra, o maior público da Série A da primeira rodada, né? Mais de 28.636 pessoas. quase 27 mil, 29 mil pessoas. Pois é, um grande público, né? Isso mostra que a torcida do esporte é aquela torcida que chega, né? Tinha perdido um título há menos de uma semana e lotou seu caldeirão. Lembrando também que a torcida do Flamengo foi em grande número, né? Mas ajudou, né, o o que me público. o que me fez surpreender, impressionou, foi realmente o Richelli, cara. Ele tava jogando de uma maneira que eu nunca vi, né? O Richelli jogar e fez um papel, pelo menos no jogo. Eu acho que nenhum torcedor do esporte sentiu a falta do Hamilton pela partida que o rapaz fez, né? Ele jogou muito a Roubou bola muita mesmo, bola, não foi tanto? né? Na cobertura, na proteção de zaga, marcação. até o passe do Richelli saiu bem, coisa que a gente não tava vendo. Então me surpreendeu muito o atleta. O esporte
foi bem. O Tobi, pelo amor de Deus, outra partidaça fez mais uma vez. E o Flamengo com um futebol pragmático, que não influenciou em nada. Achou um gol, né? Achou um gol. Pela qualidade do Kleberson e do Wagner Love. E falha do Ed Carlos. Uma falha do Ed Carlos, Falha do que Ed não Carlos. saiu para deixar o Wagner Love em impedimento. O Flamengo empatou. Mas na minha opinião, o resultado foi bom. Claro que foi bom, mas ficou um gostinho de quero mais pela partida que o Sport fez, que foi absoluto, né? O Flamengo Foi deu todo o jogo. o Flamengo deu uma melhorada no segundo tempo quando o Botinelli saiu e o David Entrou o entrou, David. porque matou a sobra da zaga do Sport e o Richelli ficou muito responsabilizado de marcar e também de puxar a saída do meio-campo. Aí o Flamengo deu uma melhorada, mas nada que assustasse não, o Magrão não. Já o Sport, quando ia, chegava perigosamente. Elogiar também o Marquinhos Gabriel, É isso que eu né, ia falar que fez agora. uma boa partida. Que E o entrou de Felipe atacante. Azevedo A posição dele, né, Vitor? entrou atacante. na sua posição e fizeram uma partida excelente. No primeiro tempo foi correria. Os zagueiros do Eu Flamengo acho que foi sofreram. uma estreia muito positiva pro Sport. Positivo O Sport demais. entrou com raça, com vontade. Como disse o Mancini na sexta-feira, na sua apresentação, que a gente tem um áudio aí. Edilson, se você quiser nos ajudar, a gente agradece. Trabalha aí, Edilson, um pouquinho, né? Isso o torcedor pode anotar aí, que vai ver uma equipe que honra a camisa que veste, uma equipe que se tiver que suar sangue, vai suar sangue, porque só dessa forma que você consegue equiparar a outros centros que de repente têm um poder financeiro maior. Então nós estamos aqui para fazer o torcedor do esporte sair de campo orgulhoso, muitas vezes não somente pelo belo futebol, mas pela entrega de todos os atletas e também pelos objetivos que todos nós temos, assim como a diretoria do esporte tem, nós também temos objetivos, os atletas têm. E só salientar que eu sendo um ex-atleta do clube, sei a força da nossa torcida e eu peço e conto com ela nos momentos decisivos. O Sport é uma equipe extremamente forte quando joga dentro da Ilha do Retiro e junto com a sua torcida consegue fazer com que o adversário sinta essa pressão e eu espero que seja dessa forma este ano. Então, esse aí foi o discurso do Mancini sexta-feira. Eu acho que foi isso que a torcida viu em campo sábado e por isso que mesmo com o empate dentro de casa, saiu com um saldo positivo. Saiu muito otimista. A gente viu entre a torcida do Sport um otimismo, já que essa equipe não é a equipe que vai continuar o campeonato. Né? É uma equipe fraca, que todo mundo considerou fraca e jogou mais pela base da vontade. Então, eu concordo, não acho exagero nenhum por parte do Rubro Negro estar otimista. Porque peças vão chegar, né? Meias, atacantes. Só acho que tá demorando demais já. Eu também. Já tá demorando demais. Já. Muito. Aí não sei se vai ter a parte de a Chiesa, parte 2, mas a história da história. Vamos Mas sim. eu acho assim que o Sport do meio pra trás tá bem arrumadinho. Eu acho que a zaga com o Tobi, Ed Carlos e o Bruno Aguiar vai ser titular até o final do ano. Lembrando que o William Rocha já vai Pode voltar. voltar. Né? O William Rocha volta contra o E se Internacional. esse estiver bem, que me desculpe, é de Carlos ou Bruno Aguiar. Eu não tiraria o Tobi. Não, pela Tobi pela não, função. Não, mas eu acho Bruno que o William Aguiar, Rocha- o Ed Carlos, que me perdoe, mas o William Rocha vem pra ser titular. Mas se eu não acho que arrumarem ele na esquerda, né? Lateral Pronto, esquerda, é isso isso. Eu acho que o William Rocha entra na lateral esquerda, entendeu? É uma possibilidade. Falando em contratações, dizem as informações que o Sport deve anunciar 4 jogadores essa semana. Mas Até quarta-feira, no Quatro- máximo quinta, deve 4 ser jogadores anunciado. podem estar pitando na Ilha do Retiro. Um desses jogadores que o Sport tá tentando, mas tá vendo uma complicação na negociação é o Felipe Menezes. Isso. Meia esse aí já excelente tá do descartado, Botafogo. tá? Só precisa ser um pouco. Não tá totalmente descartado, porque o Sport ouviu a primeira recusa do Benfica. Do Benfica que Mas diz que vai usar o atleta. Mas é um jogador que provavelmente eles dizem isso pra ver se o Sport vai cair com a parte financeira, até pelo empréstimo, né? Aí vai depender muito do Sport se vai querer. Se vier, ser um grande jogador, só acho ele meio displicente em alguns momentos. Né? Mas é o meia, realmente com essa característica do Felipe Menezes, do Renato Cajá, que o Sport tá precisando. Se Sport- tivesse esse meia no sábado, venceria o jogo. O Sport, que foi atrás do Roger Seco, né? Que atualmente está no Foi Cruzeiro. Foi atrás do Roger, mas infelizmente o Roger se machucou. E com isso, né? Ficou mais. Como é que a gente pode dizer? Inviável. Inviável, é.
o Roger vinha agora. Em relação ao ataque, ainda tem o nome do Chiesa e o nome do Henrique, centroavante do São Paulo. Isso. Está na Espanha, no Granada. Deixa eu só fazer uma perguntinha, gente. Passa. Um inteirino, pelo menos, fez certo. Eu tenho que pedir desculpa ao Gustavo Bueno também. Eu chamei ele de Ricardo Bueno essa semana toda. Gustavo Bueno. Eu acho que a entrevista dele coletiva no jogo assim, foi altamente coerente. Muito mais técnico que Mazola. Altamente coerente com o que aconteceu com a partida. Diferente do Mazola, que era um negócio muito banda voou. Rapaz, o bicho é doido. A gente não pode Mas dizer nada não, do esporte, o bicho é doido. é só isso mesmo, Estela. Tá, então vamos pra novela Calma que tem Chiesa, ainda. parte 2, não é isso? Continuando a história, Chiesa, parte 2. Batidas na porta da frente. Então, gente, o que acontece na questão do Chiesa é o seguinte. Terminei na parte de que ele tinha que ser profissional. Pode deixar o BG do Esporte, podia deixar o BG do Esporte. Pronto, então deixa o BG do Esporte. Que o jogador tinha Tá bom, assim. Já que tirou, continuar pronto, a ser pronto. profissional, certo? Só que aí o que acontece, gente? O Náutico tá nessa indecisão, dinheiro tá faltando, parece, nos aflitos. Tem quem tenha dinheiro e tem quem queira o jogador no clube. E esse é o Esporte Clube do Recife. Que, nessa próxima semana, o Gustavo do B e O Eduardo Cooperman, amanhã. Rapaz, olha, não tem dia confirmado. Falou que era essa semana. Pois eu vi a reunião que ia ser amanhã, o que eu vi no sábado à noite. Tipo, eu acho que amanhã e essa semana dá no mesmo. É o mesmo. Então, Eu acredito que amanhã ainda seja continua nessa Estela, semana. vai, Não, o que eu toca quis o dizer barco. é que eu não sabia o dia exatamente assim. Eu tenho certeza que é essa semana, entendeu? Que eles vão ter uma reunião pra ver se conseguem entrar num consenso aí, questão de luvas, salário, como o Chiesa só vem com a compra do passe dele, então por quanto vai ser comprado, se o Sport vai ter dinheiro suficiente pra poder Como comprar vai ser o essa passe, compra, né, como vai ser essa parcelada. negociação toda, enfim. Hoje o Chiesa tá jogando a final lá do campeonato que ele tá, Como certo? se fosse a Copa do Brasil aqui, né? Aí lá é a Copa dos Emirados Árabes, né? Uma Isso, coisa pra assim. decidir se o time que ele tá jogando vai ser campeão Bom ou Shabab. não. Dia 30 ele está em Recife. Possa ser, gente, que o Chiesa sim pinte no esporte e torcida alvirrubra não se espante com isso, certo? Não se desespere, Não se viu? desespere. Afinal de contas, todo mundo sabe que O atleta é o profissional. Náutico não aproveitou a oportunidade boa que teve no começo e agora tá querendo Lá no correr começo atrás. do ano, né? Isso, Que no o começo Chiesa do se ano. ofereceu. Quero continuar aqui. E o Náutico não fez esforço para continuar com o Chiesa. Pois é, então, agora é vendo que vai dar. Tem muito torcedor rubro-negro que não quer que o Chiesa venha, até porque a gente sabe que teve toda aquela história de queima boné da torcida da organizada, camisa rasgada, enfim. O jogador é profissional, tenho Mas isso certeza que aí, se ele Estela, vier... um gol, ele, Nada que um hat-trick trabalhar não- na jovem lá, nada que um hat-trick usa os não- punhos não e acabou. resolva. Punho cruzado Um gol só, ele vai lá, o Ajovaê, pronto. Acabou. Ele faz um hat-trick. É ídolo A galera já. do Fantástico chega. Ei, Chiesa, quer música? Música pra quê? Qualquer música. Acabou. Olha, já que você já quer continuar falando do brasileiro, então, como assim, Herrera? Não quer música? Eu não quero música, tá certo? Música pra quê? Pra que música? Ontem o Botafogo venceu o São Paulo por 4-2. O Herrera fez 3 gols. Foi um bom jogo, foi movimentado. Agora o O Leão... melhor jogo, né? Eu Leão acho a primeira pendurado, rodada. viu? Então o Tão falando de o Cuca Neto no São cravou Paulo. aqui já que o Cuca vai ser o treinador do São Paulo. Leão tá fora e E o- entra o Cuca no São Paulo. E o agora. Leão na coletiva disse que era uma derrota difícil de digerir, porque o São Paulo era muito melhor que o Botafogo. Mas Como não assim? é muito melhor mesmo. É, o não. São Paulo pode ter um elenco melhor do que o Botafogo, mas o futebol do São Paulo ultimamente E a gente viu vem ontem, do tamanho da capacidade do técnico, porque o Leão É. ultimamente vem tendo seus trabalhos por nome, É né, verdade. por capacidade nenhuma. Tanto é que tava lá, esquecido lá, né? E veio ressuscitar agora, né? Com o São Paulo. E o Leão conseguiu rebaixar o Sport e o Goiás no mesmo ano, Mesmo se eu não me engano. campeonato. Vamos dar uma geral só nos resultados de ontem? À vontade, Da Vitor. primeira rodada. Teve Palmeiras e Portuguesa 1-1. Começou a doação de ponto do Palmeiras esse ano. O Sport e Flamengo no 1-1 também. Figueirense 2, Náutico 1. Isso foi no sábado. No domingo, às 4 da tarde, Botafogo 4, São Paulo 2, Corinthians 0, Fluminense 1, Internacional 2, Curitiba 0 e Ponte Preta 0, Atlético Mineiro 1. Falou do Ai. Flu? Oi? Falou. Falou do Flu? Falou. Então é porque eu ia comemorar. Ah, tá 1 a 0 certo. no Corinthians. E ontem às 6h30 a gente teve Vasco 2, Grêmio 1, Cruzeiro 0, Atlético Goianiense 0,
E Bahia 0, Santos 0. E o danadinho do Ciro jogou bem, viu, Vitor? Foi eu tava vendo o jogo. Foi Agora, a chuva, rapaz, tirou todo aquele gel do cabelo dele, aí ele conseguiu jogar direito. agora nessas 10 rodadas do Brasileirão, tivemos apenas 20 gols. Foi uma rodada assim fraca em relação Fraca de gols, né? aos gols na rodada. Olha, tem torcedor aqui acompanhando, torcedor rubro-negro acompanhando o programa e tá dizendo assim, não quer, o Sport não quer o Chiesa, fora Chiesa. Rapaz, vai Ele, né? Mas o Sport quer. Agora ele que não quer, né? tem que vai lembrar que o saber. Carlinhos, Gente quer. o Carlinhos Bala veio numa polêmica dessa pro Sport também e nos deu a Copa do Brasil. Nos deu. Nos É. deu a Copa do Não, Brasil pra tipo, Pernambuco, rapaz. Pernambuco. Estela chamou Entendeu? Thiago Cardoso de nosso goleiro. É. Eu posso falar que o Carlinhos Bala nos deu a Copa do Brasil. Pronto, muito bem. Chamei do nosso goleiro. Pois é. É Tassi, quer criar polêmica aqui. Não, jamais eu criar polêmica. Olha, galera, então olha, vamos aproveitar e falar de Chelsea, Bayern e Chelsea. Meu Deus do céu. Gente, Haja emoção, amigo. haja Que coração. final, hein? Que jogo gol. ruim, tirando os pênaltis. Que jogo Veio outro. ruim. A gente Olha, fala aqui Foi o clima- pior do que o Campeonato Rural de Barreiro. É um Gente, miserável. Mas Você taticamente eu concordo com o Tassis, porque o Bayern teve mais Graças oportunidades, ao Chelsea. chegou mais ao gol, mas o Chelsea, não sei como, conseguiu segurar o Bayern ali. Isso. Primeiro tempo inteiro, quase metade do segundo tempo. O Bayern conseguiu o gol por mérito, porque Fez o gol tava... aos 37 Um do frangaço de Peter frangaço Cech, na minha de opinião. Peter Tá, não, os dois goleiros falharam nos dois gols, certo? É verdade. E o Chelsea foi achar um gol ali, 44 segundos tempo. Olha, Não, mas é assim. Pelo amor de Deus. Sério, se você for pra Barreiros, final de semana tem o Campeonato Rural. É melhor você assistir Paquivira e Nova Aurora jogar. ei, Faz isso não. mas, É, foi sinceramente, muito Mas é o fraco, que é gente. isso? Graças ao Chelsea. Eu O acho esquema que- defensivo do que Chelsea. foi algo assim muito predestinado do Chelsea, porque não existe não, velho. O cara tem, Aguentar o o Barcelona. Bayern de Munique teve um pênalti na prorrogação, velho. É, E tipo, pra mim, o Agenhoven perdeu o pênalti. eu não né? sei você, mas tipo, me dá uma pena do time que é derrotado. Tem a imagem do Schweinsteiger na hora do pênalti. Schweinsteiger, é. Não, se- ele bateu o pênalti e já foi embora chorando. Não, mas antes, o pênalti da prorrogação, quando o Robin foi Robin, bater, o Schweinsteiger ficou dele fechado, de costas pro gol, ficou só esperando assim a torcida vibrar, aí de repente o goleiro levanta assim, vai, pô, foi gol não, velho. É, Me dá uma claro. tristeza assim. É Não, e brincadeira. na hora da... Angústia, né, Vitor? O Bayern teve vantagem em todos os momentos. Foi no tempo normal, certo? Na prorrogação. Na prorrogação teve esse pênalti. Na hora dos pênaltis, o Chelsea errou a Mata- cobrança, o certo? Mata Então, fechou o pênalti. o Bayern tava ali Na na frente, vantagem. Lembrando que quem perdeu os pênaltis do Bayern foi o Wallet e o Schweinsteiger. Foi. Né? Eu acho o seguinte, quem não tinha reclamado da vitória do Chelsea sobre o Barcelona, não pode reclamar da vitória do Chelsea contra o Bayern de Munique. Porque foi Uma exatamente... vitória cara Mesma Chelsea, né? Foi coisa, exatamente o que igualzinho. aconteceu nos confrontos. E o herói do Chelsea, do título, Didier Drogba, já se, segundo informações, já se despediu do elenco e está indo pro futebol chinês. Uma É, pena, 800 desperdício. mil. Agora, 800 a gente mil. viu, Tarsis, aí que ele ia pro Barcelona, né? Mas agora você disse que Foram ele vai só pro rumores. chinês. E concreto Isso. foi a proposta do time do Anelka. É. Então Drogba e Anelka vão reeditar a dupla no Ei. futebol chinês. Eita, Olha, vai jogar eu tô bola na dizendo- piscina. Pensa no jogador comprometido, é o tal do Anelka, viu, velho? O time brasileiro que for campeão da Libertadores pode também comemorar o campeonato mundial. Já Meu pode Deus, já tá entregar aí, não, é. na Pode. opinião. Só se Pode. não for o Corinthians nem vai ser campeão da Libertadores, já estão tiro o Corinthians, É. desculpa a todos os corintianos. Já vai Já ser tá ali. fora. Não, tá Vasco, fora. O Corinthians tá tá fora. fora. Pode até passar pelo Vasco, mas O vai pegar Flu o. passa. Não, se for o Fluminense. Não quero saber se o Fluminense Flu não passa do passa. Não, Passa a do minha Boca. opinião é que o Fluminense já foi eliminado da Boboneira por não ter feito gols e uma certeza que o Boca vai fazer gol aqui. E vai ser gol do Olha, Santiago me diga uma Silva. Tomara coisa. eu que esteja enganado. Me diga uma coisa. E se o Fluminense passar, eu ganho o quê? Eita. Um abraço e um Eita. cheiro de todos nós, me cumprimentando. Assim também como meu pai, que é tricolor. Espero que o Fluminense passe. Eu só digo uma coisa. Que se o campeão brasileiro da Libertadores for brasileiro, esse time do Chelsea não aguenta não, rapaz. Se for o Boca, o Chelsea não aguenta também não. Não aguenta não. Olha, Tem Silva lá pra cima deles. a gente tá falando aqui, mas tá ainda rendendo aquela história. E o torcedor lhe respondeu, viu? É, o Opa, Verdão. valeu, Ele disse assim: obrigado. o esporte pode até querer, mas a Sim. torcida não quer. Pronto. E eu argumentei dizendo que quando ele fizer uns gols, tudo passa. É, rapaz. Mas ele disse assim: mas ele é alvirrosa, aqui na linguagem do torcedor. Ele é alvirrosa. Igual a Marquinhos Paraná, que é tricolor e pipocou na hora da final. Ei. Isso é a opinião do torcedor, né? É a opinião dele. Opinião do torcedor, a gente respeita, né?
opinião Mas dele, tudo mas... passa. tudo passará. Pois é. Mais alguma notícia, galerinha? Temos o vôlei, né? Que O Olha que, rapaz. pelo amor de Deus, duas Misericórdia. eu não me derrotas lembro, pra não me lembro. Canadá. Perder O pro Brasil Canadá, perdeu é. pra Não Olha, me a lembro. Polônia até ainda Até a gente. razoável, é. A gente sabe, entende que a Polônia é uma potência. Vai perder pro Canadá. Não, meu e amigo. eu achei a questão, uma incoerência do Bernardinho convocar o Ricardinho e já colocar o titular. Já botou Tanto ele de que, frente. contra a Polônia, o Brasil melhorou quando o Bruninho entrou. Isso. Já tava entrosado. Então, claro, o Ricardinho é um jogador tecnicamente melhor que o Bruninho, mas Importante, experiente. Eu acho que o Bruninho tá mais entrosado Não, com o eu acho que é mais É. experiente. mas eu acho assim que convocar o cara e Bruninho que é titular e já colocar no banco de reservas Já botou foi uma ele logo. incoerência do Olha, veja Bernardinho. só, o Brasil venceu sua partida. Venceu sua partida contra a Finlândia. Venceu Foi, ontem, né? venceu ontem. Com mais Mas, um rapaz, jogo de sexta e de sábado. É claro o que Brasil todo perdeu. mundo pedia a convocação do Ricardinho, né? Mas o Marlon não aceitou, não. Ele que era o Foi. reserva do Bruninho disse que não joga com o Bernardinho e achou Disse a que atitude vão- covarde. Pois é. Essa foi a palavra Quem que o disse? jogador usou. O O Marlon, que era o reserva do Bruninho e que fez uma ótima Superliga. Foi campeão, né? Isso, Marlon? Foi sim. campeão. Pois é, então ele chamou o Bernardinho de covarde. Bem, gente, já que tem mais alguma notícia, playoff, alguma Não, teve coisa? também o Nadal que venceu o Djokovic hoje de manhã. Foi Era ontem adiado o o jogo, jogo. não foi? Era ontem, Mas choveu, Isso. e jogaram hoje de manhã. O Nadal ganhou por 2 sets Tadinho, a esses 0. tenistas não... Nadal Eles agora são é hexa, de... viu, Náutico? Os teni- Nadal agora é hexa, viu, também, viu? Esses tenistas são de açúcar, não aguentam jogar. Mas o problema não é o tenista, não é a problema quadra. é- Eu sei, eu tô só... A areia molhada é um perigo. De tijolo. E a, de tijolo ali. e a grande dúvida agora é se alguém vai conseguir parar o Nadal em Roland Garros, né? Que é quase É o rei impossível. do Saibro. É o rei do Saibro. Náutico abre o olho que ele é hexa já, viu? Sinto que eu falei alguma coisa que não soou muito bem, não, tá ligado? rapaz. Ô, Acho que essa amidalite afetou também outras coisas. É, Vitor. Sim. E a NBA? Como estamos? Rapaz, estamos nas semifinais de cada conferência. Vocês estão nas San semifinais, Antonio né? Spurs, né? O San Antonio Spurs abriu 3-0 no Clippers, o Oklahoma abriu 3-1 no Lakers, e do lado leste tá tudo empatado. Philadelphia e Boston 2-2, e ontem o Miami empatou a série com o Indiana Pacers 2-2, com o LeBron James fazendo 40 pontos e 18 rebotes. Até que enfim, né? Apareceu, né? Galera, LeBron olha, James aí. amanhã a gente vai ter convidado, certo? O Diogo Calado, treinador do Gol Brasil, e o Pedro, treinador do Santa Cruz, juntamente com o presidente da Federação de Futebol Society, Omar Ramos. Isso. Omar Ramos vai estar aqui no programa anunciando o vencedor. A gente que falou, né, do Campeonato Pernambucano de Futebol Society aqui. Eu acho que foi no começo do mês passado, faz um tempinho. O feminino O também, feminino né? também. Então, amanhã eles vão estar trazendo aqui vencedores, os né, do vencedores do Da campeonato. feminina também tá trazendo a vencedora, né? Não, Esperamos que sim. Tassis. Era bom, né? Era bom. É, Era vai as ser atletas, muito homem aqui nessa sala amanhã. Nossa Senhora. Olha, Por então... isso que é bom vir atletas, né? Do futebol feminino, entendeu? É isso que eu tô lutando. É, rapaz. Pela igualdade, Estelinha, viu? Não é É. por outro interesse, não. Pois Aham. Justiça. Oh, meu Deus, eu tô vendo brotar as asas aqui atrás do Tarsi já. Mas enfim. Então, anunciado aí, certo? Os nossos visitantes amanhã. Estamos tentando trazer um outro visitante lá de Santa Cruz também. Pois é, estamos Mas tentando. não vamos dizer nomes ainda. Falamos já com a assessoria. Quem sabe aí, semana que vem, posso estar trazendo. Ou ainda essa semana. Ou ainda né? essa semana, Vamos ver direitinho. Esperar a resposta. Então, esperamos amanhã o Omar e o restante do pessoal aqui pra falar um pouquinho de Futebol Society e pra falar com o campeão, ver como foi ter a expectativa. A festa, tudo. Galera, olha, tá muito bom, muito gostoso. Eu tô morrendo de saudade de vocês, mas Lembrando, rapidinho, Estelinha, parabéns ao Napoli, que volta a conquistar o título após a era Maradona. Venceu a Juventus por Primeiro 2-0. título após Copa a da saída do Itália, não é Maradona. isso? Copa da Itália. Copa da Itália, 2-0, então uma felicidades aí. Tirou o cabaço da Juventus. no ano. Eita. A Ave Juventus Marai, voou ali o Ave cabaço. Marai. Caba bruto. E Rodrigo? Que foi que eu falei Lembrando- demais agora? Lembrando que amanhã a gente continua o programa. Galerinha, amanhã a gente continua porque agora o horário já estourou um bocadinho. Então, Deus te ouça. é o Verdão, meu amor. Um beijo pra você. A gente se encontra amanhã, certo? 1h da tarde, aqui na Rádio Web Nassau. Cheiro Estelinha, abraço Tassis, Rodrigo, Vitor, Cadu, Sinis, que está aqui no estúdio, Edilson Lima. E um beijo todo especial para a Beth, que está ouvindo a gente diretamente de São Paulo.
É nada. Beijo todo especial para ela, minha grande amiga. Esse Tempo menino, 17. cada semana se apaixona. uma coisa de louco. Não falou, Estelinha. Faça isso comigo, não. Negócio de estar se apaixonando não é nossa muita coisa senhora. boa, não. Vai, Ó. segue, Estela. Um beijo, Beth, e a todos os ouvintes, aquele abraço e amanhã a gente volta às 13 horas com mais um PE no Gramado. Vitor Noblar, meu amor, um beijo, o senhor das ironias. Eu não faço não. Um beijo, Estela. Foi irônico de novo. Um abraço aos amigos da mesa. Boa tarde aos ouvintes. Mandar um beijo pra Darília, que vai ouvir o programa mais tarde. A quem? Darília. Darília. Todo mundo tem beijo pra mandar. Olha pra isso. Você tem! Você tem! Se quiser mandar, mande. O problema é seu. Você tem sim. Tome coragem Você e mande. tem sim. Ou então, mando. Você quer que eu mande? Peraí, calma, na vez dele. Então. Rodrigo Benço, tem beijo também? Tem o da Tomatinho, né? Mandar um beijo pra Tomatinho que tá estudando a gente. Então um beijo pra Tomatinho, um abraço pra todo mundo e aos ouvintes do programa. Tchau, viu, Rodrigo? Uma boa tarde pra você. Tchau, Sônia. Pra você também. Você tá tão caladinho aí hoje. Não, porque tudo que eu falei hoje foi motivo Porque de reação. porque ele sabe o erro que cometeu, a fraqueza que ele Não, fez. eu não cometi erro nenhum. Por isso que ele tá assim desse jeito. Não fui fraco em A momento Pionguinho nenhum. aí, ó. É o que, rapaz? O Pinhoguinho. sono deu conta do Rodrigo Benson, Quer gente. casar comigo? Como é, rapaz? Né? Tassi, boa tarde, Tassi. Tati, meu amor, boa tarde pra você. A gente se encontra amanhã, certo? 1h da tarde aqui na Rádio Web. Você tem beijo pra mandar? Tem? Tenho sim. Tá vendo? Tem ou não tem? Tá vendo? Beijo pra Ingrid, nossa nova companheira que tava aqui, né, Edilson? Sim. Tá vendo? Esqueceu, ó, Bernardo. Muito Não vai bem. com maldade. E beijo pras Ana. Essa é a minha amiga Ana de Barreiros e a minha outra amiga Ana daqui de Recife. Muito bem, no apartamento, Está né? escutando o programa. Beijo, Ana. Beijo pras Ana. É. As Anas As Anas de da sua Tassi. vida, né, Tassi? Não, você quem tá dizendo isso é você, meu filho. Ou só uma, né? Vai saber. Quem Olha. tá falando é você, ó. Edilson, tem beijo, Edilson? Vai. Bora, Edilson. Tem Não um fraqueia, beijo, tem um Edilson. abraço, Opa, calma. tem mais coisas também. Mais tarde, isso é mais Você tarde. vai estar, tá Isso. certo, velho. Beijo, Beijo. Rafa. É. Ídolo, mito, incomparável. Mestre dos Tá mestres. bom, gente. Ó. Eita, Wi-Fi poderoso. Meu Deus do Viva o céu. Wi-Fi. Tá bom, gente. Olha, eu vou encerrar o programa. Também tem um beijo pro Vinícius, que acompanhou o programa hoje pela primeira vez. O torcedor que o Elberdan tava aí. Abraço, Vinícius, e ouça sempre o Pé no Gramado e siga a É gente isso aí. no Está Twitter. convidado e intimado, viu? Pra acompanhar o programa todos os dias. Vamos ficar agora com Bee Gees Hold On. Em Certo? homenagem, Em homenagem a um dos integrantes que faleceram, não Robin foi? Gibb, né? O rapaz ontem que faleceu, né? Robin Gibb. Então, olha aí. Gente, o Pé no Gramado vai ficando por aqui por hoje. A gente se encontra amanhã, 1h da tarde. Muito obrigada mais uma vez a todo mundo que estava acompanhando o programa, que torceu pela minha volta. Amanhã a gente está de volta, certo? E se encontra. Beijo, beijo. Valeu. Now for once in your